Fala galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Muito bom estar de volta, apesar de fazer tempo que eu não posso aqui. Enfim, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre como montar um sermão, já que a gente está numa série na Life sobre pregação, o adolescente que fala. Então eu quero aproveitar essa série e ensinar vocês a refletirem e ajudar vocês a construir um sermão para que vocês possam, quando for pregar, já ter uma estrutura e uma base. Primeira coisa que a gente faz, vamos lá, coisa número 1, escolha o texto, ok? Número 2, ore sobre o texto. Algumas vezes, em alguns casos, você pode também pedir um direcionamento de Deus antes e encontrar o texto depois. Normalmente, como você vai compartilhar de alguma verdade da Bíblia, você pode escolher o texto e orar a Deus, o que esse texto tem para nos dizer. E assim você também pode montar o seu sermão a partir daí. Primeiro, vamos lá, eu escolhi um texto aqui. O texto é esse, Lucas capítulo 15, tá aqui. A parábola da ovelha perdida. O tipo de sermão que eu vou pregar, a gente chama de sermão expositivo. Que tipo de sermão é esse, pastor? Simples. O sermão expositivo é um sermão de mostrar o que já está na Bíblia. Eu não invento um conteúdo, eu não procuro um assunto para falar sobre ele. Tá errado fazer isso? Não tá errado. Mas o sermão expositivo, digamos que ele é mais direto, ele é mais fácil, entre aspas. Por quê? Eu vou pegar o que está escrito no texto bíblico, vou ler o que está escrito no texto bíblico para as pessoas e vou interpretar isso, trazendo para a nossa realidade e aplicando algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês e ajudar vocês a fazer isso. Então, escolhi o texto bíblico, vou colocar ele como base desse texto bíblico. Então, texto base, Lucas 15, versículo 1 até o versículo 7, que é a parábola da ovelha perdida. Então eu vou ler esses versículos e a gente vai expor esse conteúdo. Primeira coisa a fazer, escolher o texto. Segunda coisa, orar a respeito. Terceira coisa, pesquisar o contexto. O que é o contexto, pastor? Contexto é a época, quem eram os ouvintes, quem, quando, para quem. São algumas perguntas que a gente responde no contexto. Então vamos lá para o contexto desse aqui. Como que você vai pesquisar o contexto? Você vai ler um pouquinho antes, vai ler um pouquinho depois, vai conhecer um pouco da história. Olha só que legal, no capítulo 14, no versículo 25, fala que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Então provavelmente ele saiu da casa do fariseu e estava a caminho, tá? Depois no capítulo 15, no versículo 1 fala: todos os publicanos e pecadores se reuniram para ouvi-lo. Então, para quem que Jesus estava falando? Jesus estava falando para publicanos e pecadores. Ou seja, pessoas dignas do amor de Deus, pessoas que eram rejeitadas pela lei, pelos fariseus, que eram os bonzões, né? Os caras que se achavam os super crentes. Os fariseus, então, eles rejeitavam os publicanos, eles não gostavam dos publicanos, tá? Isso estava acontecendo nesse momento ali. Essa parábola, ela é um tipo de metáfora para explicar uma realidade por uma história inventada, entre aspas. Explicar uma realidade. Primeiro, escolher o texto. Segundo, orar sobre esse texto. Depois, pesquisar o contexto dele. A gente sabe que Jesus estava falando, que era Jesus quem estava falando, e a gente sabe que ele estava falando para fariseus e pecadores, tá? Vamos seguir aqui adiante agora. Vamos ler o texto. Todos os publicanos e os pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus estava reunido com pecadores. Olha que legal isso aqui, já é uma lição pra gente, tá? Os fariseus só na criticância. Então Jesus contou essa parábola. Quando que Jesus decidiu contar a parábola? Quando os fariseus estavam criticando. Essa é a pergunta importante para fazer. Pastor, por que Jesus resolveu contar essa parábola? Por causa dos fariseus, por causa da crítica. Então, se a gente for fazer as perguntas para o texto, a gente vai tirando as próprias respostas dele mesmo. Interpretação de texto. Quarta coisa que a gente aprende, faça perguntas para o texto. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la, e quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida.
Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não praticam ou que não precisam se arrepender. Então ele está falando algumas verdades pra gente aqui. De novo, perguntas para o texto. O que ele está falando aqui? Alguém que tem ovelhas, então seria um pastor ou um dono de ovelhas, né? E o outro elemento principal no texto são as ovelhas. Quinta coisa, textos de apoio. Esses textos de apoio, eles fortalecem a ideia da parábola. Quer ver? João, capítulo 10, Jesus fala: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então olha só que interessante, aqui em Lucas 15, Jesus fala de um pastor que, se tiver ovelhas e uma delas se perder, não vai atrás. Beleza. No texto de João, que é um texto de apoio, vamos botar para cá para ter espaço. O texto de João, capítulo 10, versículo 11, ele fala que ele se apresenta como o pastor e ele fala que nós somos as suas ovelhas. Então olha só que interessante, a parábola ganha um sentido mais legal ainda, porque essas ovelhas da parábola e as ovelhas de João capítulo 10, elas têm uma representação. Quem? Nós. Então o texto da parábola muda. O pastor, o dono, Jesus. Então Jesus é o pastor lá da parábola. Ele está falando: se eu tenho uma ovelha perdida, eu não vou atrás dela? Porque os fariseus estavam criticando o fato de ele estar comendo com os pecadores. E isso é importante a gente saber. Isso, galera, não é o sermão ainda. Eu estou só interpretando o texto bíblico. E agora eu vou tirar lições desse texto bíblico. E aí, sexto, tire lições, que são os famosos pontos, os tópicos que eu uso para montar o nosso sermão. Vou deixar essa folha de lado aqui, sempre que precisar eu consulto ela, e vou trazer uma folha nova para a gente começar o nosso sermão da parábola da ovelha perdida. Então, texto principal, aqui vai ser o esboço da pregação, é o que eu vou usar para pregar. Lucas 15, versículos 1 a 7. Na parábola, na história da parábola, o pastor é Jesus. A ovelha somos nós. Agora, o que a gente pode interpretar dessa parábola? O que eu quero compartilhar para vocês agora no sermão que eu vou pregar sobre esse aqui. Primeiro, que Jesus, ele é o pastor e as ovelhas somos nós. Nós somos essas ovelhas. Baseado aonde isso, Taveira? Da onde tu tirou essa ideia? Tu não pode simplesmente falar alguma coisa assim. Não, eu não posso falar, mas Jesus pode falar. E ele fala isso lá em João, capítulo 10, versículo 11. Beleza? Então eu apoio o texto, usei um texto de apoio para compartilhar e para trazer essa verdade para a galera. Então, primeira coisa que a gente aprende: tenha um rebanho. Como assim, pastor? Em outras palavras, participe de uma igreja. Vamos para o texto bíblico? Jesus contou essa parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida? O que significa isso para mim e para você? É muito importante. Eu vou colocar aqui do lado o versículo 3, que aí eu posso ler o versículo 3 para fortalecer essa ideia. Tenha um rebanho, coloco entre aspas aqui, 100 ovelhas. Sabe o que significa isso? Que eu e você, a gente pertence ao rebanho de Jesus. E isso vai fazer com que a gente esteja junto. Em outras palavras, de forma mais objetiva, faça parte da igreja. Não ande sozinho. Jesus, ele se preocupa com o rebanho. Jesus, ele trabalha no rebanho. É importante estar junto no rebanho. E aí eu posso usar aqui um texto de apoio dentro do tópico. Lembra dos textos de apoio? Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Ele fala o quê? Não ande só. O texto fala o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque eles têm mais paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Aí a ênfase que você pode usar é: mas ai de quem estiver só, porque caindo não há quem o levante. Então aqui é o trecho do versículo que eu quero usar para dar apoio a essa minha verdade do tenha um rebanho, ou participe de um rebanho. Faça parte de uma igreja. Porque quando você estiver junto com a igreja, é mais provável que você caminhe melhor. A segunda lição: rebanho não salva. Olha que legal. O que significa isso, pastor? Simples também de entender, né? E difícil de perceber. Fazer parte da igreja não te garante salvação. Estar na life não te salva. Estar não faz você ser.
Estar junto não significa muitas vezes que você não te garante nada, não te garante salvação, não te garante certeza. Por quê? Porque o texto fala que mesmo tendo 100 ovelhas, uma delas acabou se perdendo. Uma delas acabou tropeçando, acabou caindo. O rebanho não salva. A gente pode pecar mesmo estando no rebanho. Pecamos ainda. Então não dá pra achar que só porque eu faço parte de um rebanho eu vou estar livre, eu vou estar perfeito, eu vou estar salvo. Não. Você pode correr o risco de tropeçar. Você pode correr o risco de cair. E é interessante a continuidade do texto agora. Porque mesmo perdendo uma ovelha, o pastor vai atrás dela até encontrá-la. Esse é o terceiro tópico. Tá vendo que eu estou só no versículo 3, tirando todas as lições? O que eu posso falar aqui? Jesus não desiste. Por que Jesus não desiste? Ele é o pastor. Ele vai atrás. Olha, o texto fala, vai atrás dela, até encontrá-la. Olha que lindo isso. Então Jesus não desiste de mim, Jesus não desiste de ti. Jesus não desiste da gente. A gente está aqui, ó, caminhando na igreja, seguindo a nossa caminhada. De repente a gente tropeça, a gente cai, porque a gente talvez ache que o rebanho nos salva, mas ele não salva. Mesmo pertencendo ao rebanho, a gente pode andar por caminhos tortuosos e se perder do rebanho. E se afastar da igreja. E aí no tópico 2 eu posso frisar isso, a gente acaba se afastando. É natural que alguém que se perca comece a se afastar. Dá para entender? Dá, né? Beleza. O que a gente precisa falar para os nossos colegas agora? Qual é a ênfase que eu quero dar? Porque ali dentro, ouvindo vocês, vão ter adolescentes pecadores. Vai ter alguém que vai se encaixar com esse perfil, eu vou me encaixar nesse perfil. E é o que eu preciso saber. A grande verdade central de tudo isso é que Jesus não desiste. Jesus deixa as 99 em segurança e vai atrás. Que texto de apoio eu posso usar? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Jesus veio atrás. E aí a ênfase que a gente precisa saber é, mesmo tropeçando, mesmo caindo, Jesus vem atrás. Legal? Agora, o tópico 6 está aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tópico 6, que é o esboço do sermão. É o que eu vou falar pra galera. E aí depois eu venho pro tópico 7. Tópico 7, que é o quê? É a aplicação. Que eu vou trazer... Aqui eu expliquei o que o texto fala. Apliquei, mostrei dentro do texto o que eu quero compartilhar de lições. Poderiam ser outras lições, poderiam, mas o texto ele apresenta isso. Que existe um rebanho, que eu posso pertencer a esse rebanho. Mesmo pertencendo a esse rebanho, pode acontecer e vai acontecer de eu tropeçar e cair. E se um dia isso acontecer, eu preciso saber que Jesus não desiste. Jesus vai ao meu encontro até me encontrar. E aí a aplicação eu posso continuar usando o texto bíblico. O texto versículo 4 fala que... Eu falei tudo errado aqui, galera. Eu falei tudo errado, não é versículo 3, tá? Tudo é versículo 4. Agora que eu olhei aqui, ó. Tudo isso é versículo 4. Presta atenção aí, Taveira. Poxa, vai ensinar um bagulho pra rapaziada, vai ensinar errado. No versículo 5, aí é a aplicação. Versículo 5, que é como se fosse o final. Jesus coloca nos ombros e traz de volta. Jesus traz de volta. Beleza? Aplicações agora para as nossas vidas. Primeiro, participe da igreja. Segundo, você não é perfeito. Pode colocar assim. Você não é perfeito. Você pode tropeçar. Terceiro, Jesus não esqueceu de ti. Quarto, aqui eu posso colocar já uma aplicação um pouco mais pessoal. Você sabe que uma ovelha, quando perdida, ela dá o seu balido, ela grita, mé, mé. E aí o que a gente pode fazer? Não deixe de clamar a Jesus quando você se perder. Não deixe de clamar, de gritar por socorro. Finalize sempre com um desafio. Eu quero convidar você a chamar, a gritar por Jesus. Grita por Ele. Se você estiver perdido, grita por Ele. Outro convite, não se afaste do rebanho. Fica com a gente, anda aqui com a galera da Life. Antes de sair, procure alguém, converse. Não se disperse. E assim
a gente pode encerrar a estruturação do sermão. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar, você pode mandar mensagem. Essa é a forma que a gente faz para estruturar um sermão e a partir daí a gente pede direcionamento de Deus para cada vez mais poder compartilhar esse sermão com os nossos colegas. Fechou?